aluno! Olá, aluna, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de projeto de software. Você já me conhece? Eu sou a professora Vanessa e na aula de hoje nós vamos falar sobre o gerenciamento de projetos ágeis. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu gostaria de relembrar o que vimos na aula passada. Na aula passada, então, nós entendemos o que foi projetos. Lembra que a gente deu toda uma definição e entendemos também quais são as fases de um projeto, principalmente pelo PMBOK, que é aquele framework que nos ajuda a ter um bom gerenciamento de projetos. Na aula passada também nós vimos sobre as metodologias tradicionais de desenvolvimento, que, no caso, regem os nossos projetos. E na aula de hoje, o que a gente vai falar? Nós vamos tratar principalmente das metodologias ágeis, tá bem? Que são uma metodologia alternativa para o gerenciamento de projetos. E também vamos tratar de uma nova abordagem que vai nos ajudar a ter uma melhor criatividade e, assim, um melhor produto no final. Mas, iniciando a nossa aula, então, a gente tem que entender por que as metodologias ágeis foram criadas. Em 1970, houve a crise do software. O que foi essa crise? Essa crise nada mais é do que os softwares estavam com uma complexidade muito alta e não se havia nenhum tipo de gerenciamento para conseguir, para construir eles. Não existia nenhum gerenciamento para os projetos. E isso ocasionou em uma crise. Então, as empresas estavam tendo muita perda de lucro porque elas não conseguiam entregar o software e também, e quando entregavam no caso fora do prazo e com um custo muito maior. Então, a partir de 1970, houve uma necessidade da criação de metodologias. Essas metodologias são as tradicionais, tá bem? A metodologia tradicional, que nós vimos na aula passada, ela é baseada na parte de engenharia. E como a gente pensa numa engenharia, Pensa na construção de uma casa. O que você necessita? Você necessita estabelecer bem o passo a passo do que vai ser construído, sendo que todos os requisitos, tudo aquilo que eu necessito deve ser especificado no começo. E depois eu vou entregar um produto final para o meu cliente, mas esse produto eu só vou entregar quando ele estiver 100%. É a mesma analogia da criação de uma casa. Pensa comigo, como que o engenheiro constrói uma casa? Ele conhece o terreno, ele tira as medidas, ele faz ali algumas adequações e depois disso, depois de toda a documentação pronta da casa, de toda aquela parte estrutural, matemática ali que o engenheiro tem, ele no final entrega essa casa. Mas será que o desenvolvimento de software a gente consegue fazer da mesma maneira? E é isso que a metodologia tradicional prega. Eu ter esses blocos bem definidos e ao final entregar um produto para o meu cliente. Mas o software, diferente de uma casa, eles são maleáveis. Por quê? Pensa comigo, depois de uma casa pronta, é fácil eu quebrar uma parede? Até é, mas você pode muitas vezes comprometer a estrutura e isso não é muito adequado. Logo, um software não. Um software é maleável, a gente pode fazer as mudanças necessárias a qualquer momento. Obviamente que também não é tão simples assim, mas é muito mais simples do que uma casa. Então, depois da metodologia tradicional, houve-se a necessidade da criação de algo mais ágil, algo mais adaptável para o desenvolvimento de software, já que se viu que essa metodologia da engenharia não era tão bacana, porque o software, como é mais maleável, não se encaixava tão bem nessa metodologia. Então, aí que surgiu a metodologia ágil, e no caso ela vem para suprir essas necessidades do desenvolvimento e da gestão de projetos de software. Tá bem? Então, só dando esse panorama para que você entenda por que houve essa necessidade, Sendo que a gente tem as metodologias tradicionais, o modelo cascata, mas por esses motivos. Mas, então, agora que você já entendeu o porquê das metodologias ágeis, eu vou falar para você qual vai ser a nossa situação geradora de aprendizagem. Você é um gerente de projetos e você tem instalado na sua empresa uma metodologia tradicional, o ciclo de vida cascata. E você está vendo que não está legal, que as coisas não estão saindo como você deseja, você não está conseguindo atender o requisito do seu cliente e, ao final, o seu cliente está insatisfeito. E com isso você decidiu que vai implementar uma nova metodologia de desenvolvimento. Então você vai
primeiro, listar o que não está de legal na empresa e o que você deve fazer e qual metodologia adotar. E além disso, você também quer algo bem visual para que a sua equipe entenda o que está sendo projetado, o que já terminou, o que está na fase de testes e assim por diante, tá bem? Com essa SGA, a gente vai iniciar, então, fazendo as nossas... a gente vai iniciar, né? Vai ser a base para as nossas SPs. Primeiro de tudo, então, você já sabe, né, a parte da metodologia ágil, mas a gente vai conhecer o manifesto. O que é o manifesto, né? O manifesto, ele foi uma prática, na verdade, partiu de uma reunião de 17 especialistas que vieram e falaram assim: realmente a gente precisa de uma nova metodologia para a gestão de projetos de software. A metodologia tradicional não está dando suporte, né, a todas as empresas precisam de algo mais ágil. E a gente vai conhecer agora algumas características desse manifesto. Então, eles foram em meados, né, de 1990, motivados por uma reação adversa dos chamados métodos pesados de desenvolvimento de software. Houve já um certo descontentamento e começaram a se trazer ali algumas áreas, né, da metodologia ágil. E por que a gente chama de métodos pesados? O que são esses métodos? Eles são os métodos tradicionais, tá bem? Nós vimos na aula passada. Eu vou até colocar aqui para você, o método cascata é um deles. Só o método cascata? Não, o método V, o incremental também, e os demais também são métodos pesados. E por que eles têm essa nomenclatura? Porque eles tratam de uma certa metodologia que preza principalmente a documentação. Tá bem? Então, a documentação é uma das coisas que deixa pesado a nossa metodologia. Além, obviamente, de ser aquela estrutura rígida de desenvolvimento. Já em 2001, surgiu a propagação de paradigmas do desenvolvimento de software ágil, tá bem? E no caso, esse surgimento dessa propagação, ela foi realizada numa reunião onde 17 especialistas também se reuniram para discutir maneiras de desenvolver software de uma forma mais leve, mais rápida, mais centrada. E a partir de 2001, dessa reunião, nós tivemos o Manifesto Ágil. E a gente vai estudar ao longo desse bloco. Mas eu queria falar um pouco mais com você sobre esse manifesto, né? O que ele foi, então? Ele trouxe diversos pontos, né, diversas características que seriam interessantes serem adotadas para o desenvolvimento de software, tá bem? Então, o que muda da tradicional. E o que nós temos? Nós temos, então, que quando esse manifesto foi criado e foi divulgado, houve, obviamente, uma rejeição a partir dos especialistas mais tradicionais. Tá bem? E por quê? Obviamente, toda mudança gera esse burburinho. O que eles falavam, né? Eles falavam que essas pessoas, esses especialistas que estavam sugerindo o Manifesto Ágil, não queriam ali seguir regras, não queriam seguir passos, eles queriam ali viver livre desses passo a passos. E não era. A metodologia ágil, ela tem como premissa ter uma coisa mais maleável, mas não é sem nenhum tipo de processos, tá? Ela tem ali definido, mas é uma coisa mais interativa. E algo que eu quero que você entenda é que quando a gente usa a palavra ágil, muitas vezes a gente determina, né? A gente pensa que nós vamos entregar um produto mais rápido, e não é. Tá? É entregar o valor mais rápido ao cliente. E por que essa entrega ela é importante? Porque ela vai mostrando ao nosso cliente de forma interativa o que está sendo desenvolvido. E assim, se houver alguma mudança, é mais fácil adaptar. Tá bem? Então, em 2001 foi criado esse Manifesto Ágil. E é isso que a gente vai analisar agora no quadro, quais são os princípios, né? Quais são os conceitos-chave desse manifesto. Primeiro de tudo, indivíduos e interações mais do que processos, tá? E ferramentas. Perceba que ele coloca no centro as pessoas, tá? E não mais os processos rígidos, as etapas a serem seguidas. Segundo conceito-chave, o software funcionando mais do que a documentação. Aqui tem um ponto importante. Quer dizer que a metodologia ágil não vai ter documentação nenhuma? Não, isso é muito enganoso. Ela tem uma documentação, no entanto, ela é menos burocrática
E a gente preza o funcionamento do software. Colaboração com o cliente, mais do que a negociação de contratos, o cliente ele vai ser o centro do nosso desenvolvimento e deve haver uma confiança e uma colaboração. Então, a gente vai deixar as cláusulas do contrato um pouco de lado e o cliente vai vir ali mais maleável, tanto do lado da empresa quanto do seu lado. E responder às mudanças mais do que seguir um plano. Essa eu acho que é uma das características mais importantes da metodologia ágil. Mas vamos recapitular. Você lembra da metodologia tradicional? Eu vou dar o exemplo do Cascata, já que é o modelo mais emblemático desse tipo de metodologia. O Cascata, para eu seguir para uma fase, eu tenho que ter completado a anterior toda, né? Então, eu devo ter terminado a minha etapa anterior para prosseguir. Pensa fazer uma mudança. É difícil, é complicado. Eu teria que voltar nas minhas etapas anteriores, e isso, teoricamente, o processo não deixa. Já a metodologia ágil, ela traz que as mudanças são bem-vindas. E para isso acontecer, deve-se haver pequenos desenvolvimentos. Então, cada metodologia vai trazer as suas características, mas basicamente todas elas vão fazendo o desenvolvimento, né, no caso o projeto, todo em pequenas etapas. E assim acaba não tendo tanto problema com as mudanças, tá bem? A gente está vendo só o manifesto ágil agora, mais adiante nós vamos ver as metodologias, mas você vai ver que todas elas se baseiam nesses 4 conceitos chaves. Mas para complementar esses 4 conceitos, nós vamos ver os 12 princípios desse manifesto agora no quadro. O primeiro princípio ágil que foi criado foi a prioridade a satisfazer o cliente. Perceba que o nosso cliente é o nosso ponto-chave, tá? Ele sempre deve estar ali satisfeito. E como que a gente consegue isso? Através de entregas contínuas, pois assim a gente não vai ter surpresas lá na frente do nosso cliente não querendo o nosso projeto, já que foi desenvolvido erroneamente. As mudanças de requisitos são bem-vindas, coisas que na metodologia tradicional elas eram mais duras e severas em relação às mudanças. Entregar um software funcionando frequentemente, então aqui nós vemos essas entregas frequentes acontecendo. As equipes de negócio e de desenvolvimento devem trabalhar juntas, tá? Não existe muito aquela divisão que as equipes de negócios não se misturam, não. Trabalhando junto, trazendo sempre o que o meu cliente deseja. Construir projetos em torno de indivíduos motivados. A nossa metodologia ágil traz que os nossos colaboradores devem estar motivados pois assim eles produzem produtos melhores. A nossa sexta, a maneira mais eficiente da informação circular entre a equipe de desenvolvimento é por uma conversa cara a cara. Então, menos formalismo de documentação e mais conversa em pequenas reuniões, em reuniões na finalização de pequenos projetos também. Assim, a nossa comunicação fica melhor e mais clara. O software funcional é a medida primária do progresso. Processos ágeis promovem um desenvolvimento sustentável. A nossa nona, a atenção contínua à excelência e técnica a um bom projeto aumenta a sua agilidade. Simplicidade é essencial. Tá bem? Isso é uma característica muito importante do Manifesto Ágil. E os melhores arquiteturas, os melhores requisitos e projetos emergem de times auto-organizáveis, então aqueles times que não necessitam de sempre serem mandados, eles conseguem tomar decisões sozinhas. E o 12º ponto aqui do manifesto é que em intervalos regulares a equipe deve refletir como se tornar mais eficaz. Então, sempre tendo um feedback para melhorar as suas práticas, tá bem? Se a gente fosse resumir tudo isso em 4 motivações, elas seriam as seguintes. Nós estamos, então, menos centradas em documentação e mais em software funcionando. Elas são adaptativas em vez de predeterminantes, aceitam mudanças ao longo do desenvolvimento e são orientadas a pessoas e não a projetos. Essas são, então, as motivações que nós pegamos aqueles 12 passos do Manifesto Ágil e conseguimos resumir ali. O que nós vamos ver agora, né?
vamos ver alguns tipos de metodologias ágeis. Você vai ver que todas elas, cada uma tem umas características diferentes, mas todas elas estão baseadas nessas motivações. Então, pessoas ao invés de processos, mudanças são bem-vindas, tá bem? E entre outras. Então, tudo que a gente vai ver agora vai ser centrado nessas motivações. Por isso que essa parte do manifesto é importante, pois assim, você entendendo o cerne do que foi requerido nesse tipo de manifesto, você sabe como que essas metodologias se comportam. Vamos tratar então de alguns tipos de metodologias ágeis. A gente vai começar com a metodologia XP. A metodologia XP, ela é bem voltada para o desenvolvimento de software, tá bem? A gente vai ao quadro para falar então sobre algumas características desse tipo de metodologia. Ela busca então o rápido desenvolvimento das partes, né? Ela é ideal para equipes pequenas, então o Extreme Programming não é interessante para equipes muito grandes, tá bem? No caso, ela busca projetos que os requisitos se alteram constantemente e ela tem alguns valores: a comunicação, a simplicidade, o feedback e a coragem. O que é cada uma delas, né? Na comunicação, então, é com o cliente. Ela vai buscar sempre manter comunicação com o nosso cliente. Simplicidade, esse é um ponto que eu quero conversar com você, porque muitas vezes a gente não entende muito bem esse conceito. O que é a simplicidade? O XP prega que nós devemos fazer, né, principalmente na parte de desenvolvimento, o que está explícito. Muitas vezes a gente sabe, né, que lá na frente vai ter que desenvolver tal requisito, ou se eu adiantar determinado ponto aqui eu consigo não ter tanto trabalho mais para frente. O XP prega que isso é errado. Ele fala para a gente fazer só o que está sendo requerido ali naquele passo e não tentar adiantar trabalho. Por quê? Porque eu acabo agregando coisas que talvez lá na frente vão ter mudanças ou que nem serão necessárias. Então a simplicidade nesse caso é fazer o que está sendo especificado, tá bem? E não tentar puxar trabalho como se fosse auxiliar, porque acaba atrapalhando e você não se atenta ali à sua atividade. Mas vamos voltar ao quadro para a gente continuar então vendo os valores. O feedback ele está relacionado com a troca de informação também com o cliente e coragem para colocar tudo em prática e não deixar que o medo ali acabe atrapalhando e não abrangendo todo o nosso XP. Vendo então aqui o ciclo de vida de desenvolvimento, né, do nosso projeto. Como que o nosso projeto de software se encaixaria no XP? Ele tem algumas fases. Perceba que ele tem o planejamento, o projeto, a codificação e os testes. O que você deve estar olhando? Você deve estar olhando e falando assim: professora, não é o cascata, mas também não se diferencia muito. A diferença deles é que o que vai ser planejado, projetado, codificado e testado são pequenas partes, tá bem? E não o projeto todo. Então, você vai particionar o seu projeto e vai fazer o planejamento, ter os projetos, né, daquela pequena parte, a codificação e os testes. Mas vamos falar aqui de cada etapa, tá bem? Primeiro, no planejamento. O planejamento, você vai buscar entender os requisitos com o seu cliente daquela etapa, tá bem? Geralmente, nós utilizamos as histórias do usuário como uma forma do nosso cliente mostrar o que ele deseja. Neste caso, muitas vezes a próprio punho, o cliente escreve o que ele deseja ali e assim fica mais fácil de compreensão da equipe. Bem, então, é uma coisa bem informal, sem nenhum tipo de checklist ali. É algo bem informal com o cliente para entender o que ele está desejando. E o projeto, né? No projeto, então, nós temos como servir de guia, né, para a implementação. Então, aqui nós vamos ter soluções pontuais de protótipos, projetos simples de cartões. Aqui vai ter essa parte de mostrar o que vai ser codificado, mas de uma forma mais simples, sem tanta burocracia, sem tanta documentação. Após o projeto, nós vamos para a codificação e aqui tem 2 pontos que eu quero ressaltar: a programação em pares e a refatoração. A programação em pares é algo um pouco polêmico.
Por quê? Porque a programação em pares, ela trata de você colocar dois colaboradores, né, numa mesma funcionalidade, então para desenvolver o mesmo código. Aí você deve estar pensando, nossa, é desperdício de pessoal. Sim, alguns especialistas levam para esse lado. Já o XP, ele vem com a seguinte premissa, que a programação em pares, você coloca duas cabeças pensando na mesma solução. E isso traz soluções mais concretas, mais simplistas e que tendem a menor erro. Porque duas pessoas pensando juntas, elas conseguem ter diversas opiniões e ali elas conseguem chegar num consenso de qual seria a melhor solução. O XP diz que com esses tipos de prática, ele consegue fazer ali com que os testes sejam mais bem aceitos, tá bem? Mas, obviamente, que é uma prática que não precisa ser seguida. Vai depender muito da empresa. Se a empresa tiver pessoal, é interessante que ela empregue. A outra parte que a gente viu no ciclo era a refatoração. O que é refatoração? É você refazer um código. Então, se o código está obsoleto ou se ele está numa escrita um pouco mais complicada, né? A primeira solução ali para ele foi complexa, é importante que a gente refaça, tá bem? E é importante que a refatoração vem ali como uma forma de a gente ter os documentos baseados nesse código mais simplista. Bem, então perceba que não é que não existe documento. O documento é feito em cima do código e não anteriormente, como acontecia em algumas metodologias tradicionais. E a refatoração ajuda nisso. Com um código mais simples, é mais fácil basear os meus modelos. Mas vamos voltar ao quadro para a gente finalizar então esse ciclo. Nós temos então, depois da codificação, os testes, que no caso é feito o de unidade, o de integração contínua e o de aceitação. Quem que participa do de aceitação? O nosso cliente, tá bem? Então, o nosso cliente participa desse tipo de teste. E o que é entregue ao nosso cliente? Uma versão, não o software como um todo, um pedaço do que foi ali programado. Tá bem? Então, esse é o ciclo de projetos. E cada versão que eu disponibilizo, eu incremento e assim eu vou ter no meu produto final. Qual que é a equipe de trabalho do XP, né? As metodologias ágeis sempre dividem ali os seus colaboradores em equipes para uma melhor distribuição do trabalho. A equipe de trabalho do XP nós temos o gerente de projetos, que no caso ele trata de assuntos administrativos e principalmente o relacionamento com o cliente. No XP nós também temos o coach, que é responsável técnico pelo projeto, o analista de teste, que ajuda o cliente a escrever os testes de aceitação, o redator técnico, que ajuda a equipe de desenvolvimento a documentar o sistema. Então, note aqui que tem até uma pessoa da equipe específica para esse tipo de técnica, e como eu disse, o código deve estar claro o suficiente para permitir essa documentação. E nós temos aqui o desenvolvedor. No XP, nós não temos diferenciação entre o analista ou o desenvolvedor. Tá bem? Eles exercem ali a mesma funcionalidade. E é interessante que o XP prega que conforme vai passando os projetos, ciclem esses tipos de colaboradores. Então, a pessoa que foi analista em um projeto A, é interessante que ela seja mais da parte de desenvolvimento no projeto B. Tá bem? Então, o XP tem essa equipe de trabalho. O XP, como eu disse, ele é uma metodologia ágil bem voltada para o desenvolvimento, tá bem? De projetos, geralmente de pequenas equipes. A gente vai entender agora uma outra metodologia ágil, que é o FDD. Esse tipo de metodologia também é bem voltada para o desenvolvimento e ela é principalmente para o desenvolvimento, né, orientado a objetos. A gente vai ao quadro para entender mais sobre esse tipo de metodologia. Ela enfatiza, então, o uso da orientação a objeto, é uma das principais características, e ela tem duas grandes fases, a concepção e a construção. As duas, né, cada uma geralmente dura de 1 a 2 semanas, tá bem? Então, a concepção e planejamento dura de 1 a 2 semanas, a construção também. Na concepção e planejamento, nós buscamos pensar antes de começar a construir. Aqui, então, nós vamos identificar as funcionalidades, criar alguns tipos de documentação e na construção nós vamos colocar tudo isso em prática. Para ficar mais fácil o entendimento dessa metodologia, aqui nós temos o seu ciclo de vida. Perceba que eu entro com os meus requisitos e na concepção e planejamento eu tenho 3 atividades. No caso, a DMA, eu faço a modelagem orientada a objetos, geralmente com
um modelo de classes sendo abordados, então aqui você poderia aplicar até mesmo um ML, tá bem? O CLF identifica as funcionalidades do sistema e o PPF ele faz então o planejamento dos ciclos interativos. E com esse planejamento, nós temos o plano de desenvolvimento sendo abordado. Esse plano de desenvolvimento, junto com os meus modelos de classe, eles vêm para a minha fase de construção. E na fase de construção, eu tenho, então, a realização do design, né, de orientação ao objeto, e também a construção e testes. Então, perceba que se é um ciclo, eu faço design, construo e testo, e assim eu volto, tá bem? Esse, então, é o nosso desenvolvimento por funcionalidade. Você deve estar pensando, então, professor, o XP não serve para orientação a objeto, para projetos dessa prática? Serve, tá? É que o FDD ele tem essa característica. Se você quiser colocar outro tipo de prática dentro do FDD, não é tão interessante, já que as regras dele acabam restringindo o paradigma de desenvolvimento dele. Mas o XP não, o XP é mais aberto conforme o paradigma, tá bem? Então, essa é a diferença entre esses dois elementos, além, obviamente, do ciclo de vida. Vamos falar ainda, né, sobre algumas metodologias ágeis, a gente vai ver diversas na aula de hoje, e a gente vai começar com uma que chama Crystal Clear. A Crystal, ela é uma família de metodologias, tá bem? O que é isso? Ela abrange, então, com algumas diferenciações, diversos tipos de características diferentes entre a sua família. E o que diferencia um membro da família Crystal ali um do outro? Basicamente, os membros da Eclipse, tá bem? E olha que legal, esse tipo de metodologia, ela vem, então, com essa questão da gente ter a diferenciação de números da equipe. Então, a Crystal Clear, que é a que a gente vai estudar hoje, ela tem, em média, de 1 a 8 pessoas na equipe. Já a Yellow, ela tem de 10 a 20, tá bem? A Orange, que é a laranja, ela tem de 20 a 50 pessoas na equipe, e a Red, ela tem mais de 50 pessoas. Então, perceba que de acordo com a quantidade de pessoas que trabalham em um projeto, a Crystal faz a diferenciação entre as metodologias. Mas, basicamente, elas seguem as mesmas motivações, as mesmas características, tá bem? A gente vai entender qual que é o ciclo de vida do Crystal Clear, que é a mais utilizada e a que a gente vai estudar nessa aula. A gente vai ao quadro. A Crystal Clear, então, ela tem um ciclo de vida com 3 etapas: a iteração, a entrega e o projeto, tá bem? A iteração é a menor parte que a gente vai desenvolver. Então, ela pode ser uma estimação, um desenvolvimento que dura poucas semanas, então ela é uma pequena parte que vai ser desenvolvida. Geralmente, bem poucas semanas, tá? Não, a gente não pode se estender muito nessas iterações. Já a entrega, ela é formada por várias iterações, que o prazo máximo é de 2 meses, tá bem? Então, olhe que todas as metodologias ágeis, geralmente, a gente tem uma entrega bem curta ali, sempre definindo um tempo. E a parte do projeto é a junção de todas as entregas, tá bem? Então, quando nós juntamos todas essas entregas, nós temos o nosso projeto. O que nós podemos ver dessa Crystal Clear? Olha como ela se encaixa bem no Manifesto Ágil. Pequenas partes que são entregues ao meu cliente periodicamente, e ao final, a interação de tudo, nós temos o projeto completo. Tá bem? Então, isso se encaixa bem na metodologia ágil que nós estudamos. E quais são as características desse tipo de metodologia? Centrada em pessoas, como é de Manifesto Ágil. Ela é ultra leve. O que isso implica? Implica que reduz a burocracia, menos papelada, menos documentação. Na medida, implica que ela começa com algo menor e vai subindo, então elas têm as iterações, depois ela vai criando as entregas e, por último, o projeto. Entregas frequentes, melhoria reflexiva, comunicação osmótica, segurança pessoal, tá bem? Essa segurança pessoal está na relação de você poder dar a sua opinião, poder ter ali a sua opinião ouvida sem ser recriminado. Foco, tá bem? Então, geralmente, sem novas atribuições, você vai trabalhar em um único projeto e um ambiente tecnologicamente rico, que é você ter diversas ferramentas que o auxiliem.
Eu quero conversar com você mais sobre a comunicação osmótica, que eu acho que é um assunto bem interessante. O que seria essa comunicação? Como a Crystal Clear ela é para pequenas equipes, lembra, de no máximo até 8 pessoas, ela sugere que a sua equipe fique numa sala, tá? Ou em salas bem adjacentes, bem próximas. Por quê? Porque quando houver aquela conversa sobre o projeto, todos osmoticamente vão entender sobre o assunto e vão estar a par do projeto. Isso facilita muito o desenvolvimento do mesmo, já que se todo mundo estar a par de quase tudo, fica mais fácil a gente ter novas opiniões, fica mais fácil resolver aquele problema que você já sabe a origem. Então, tudo isso ajuda, tá bem? E agora a gente vai entender uma outra metodologia ágil, a ASD. Esse tipo de metodologia ágil, ela é voltada principalmente para projetos bem complexos e que possuem muitos riscos. A gente vai entender mais a sua característica agora no quadro. A ASD, então, que no caso, traduzindo, desenvolvimento de softwares adaptativos, ela é baseada em ciclos interativos de 4 a 8 semanas. Logo, indica que o meu cliente, dependendo do que foi da parte do projeto, em 4 ou em 8 semanas vai receber ali uma parte do mesmo. Os prazos são pré-fixados, então, logo no início do projeto, ele busca ter prazos tangíveis, fixos e realistas para tentar finalizar aquele projeto naquele prazo realizado. É tolerante a mudanças e adaptações, é uma metodologia ágil, E ele é orientado a desenvolver primeiro elementos de maior riscos. Isso é interessante, tá bem? Geralmente, as metodologias ágeis pregam a gente fazer por componentes pequenos, Por funcionalidades mais básicas e ir crescendo ali a interação e crescendo a versão. O ASD não, ele busca já desenvolver logo de cara o que tem mais risco, pois assim ele tem uma demanda de trabalho maior naquilo, Porque aquilo demanda um pouco mais de atenção e depois as funcionalidades mais fáceis ele vai agregando. Então é uma característica bem interessante desse tipo de metodologia, tá bem? E o que difere principalmente das outras. A gente vai conhecer o seu ciclo de vida agora no quadro. Aqui é o ciclo de vida do ASD, tá bem? Ele tem então 3 fases, a especular, a colaborar e a aprender. Na especular, a gente tem o planejamento adaptativo do ciclo. Você lembra o ciclo de 4 a 8 semanas? É aqui no especular que nós vamos realizar o que nós vamos fazer, então esse planejamento. Na parte do colaborar, a colaboração é uma implementação colaborativa dos componentes. Aqui, então, vai ser feito a equipe, e colaborativamente eles vão fazer essa implementação. E o aprender, no caso, é a revisão da qualidade, a parte de teste, de aceitação com o cliente, tá bem? A garantia final. Então, tudo isso é no aprender. E esse aprender, geralmente, também é feito através de reuniões, a quais eles mostram quais foram as dificuldades, o que pode melhorar no especular e no colaborar. Bem? E a nossa última metodologia ágil que nós vamos ver neste bloco é a Lean, tá bem? A Lean, ela é um tipo de metodologia ágil criado pela Toyota e ela busca eliminar os desperdícios. O que é isso? Quando a gente fala de desperdício, é você ter documentação desnecessária, burocracias, testes que não são utilizados, porque assim a gente reduz custos de produção para ter uma maior qualidade e num menor tempo. Tá bem? Busca desenvolver com qualidade os seus produtos, cria conhecimento principalmente através de reuniões, adiar os comprometimentos, isso é engraçado, A gente geralmente essa frase causa estranhamento, mas nesse caso ele tenta decidir mais tarde possível, porque quando a gente tem muitas incertezas, principalmente no início do projeto, o que acontece? Essas incertezas acabam gerando ali decisões errôneas. E quando há muita incerteza, nós deixamos o tempo passar e nós teremos mais fatos, e o que torna mais certa a nossa decisão. Uma entrega rápida, já que nós estamos eliminando o desperdício, a valorização da equipe e a otimização do todo. Tá bem? E o Lean, ele tem esse nome, que se a gente for traduzir, ele chama enxuto. Por causa disso mesmo, ele tenta desburocratizar ao máximo, tá bem? Trazendo assim um bom produto no menor tempo possível. Assim a gente consegue reduzir também os custos.
A gente então vai para a nossa primeira situação problema. Qual era ela? Você se lembra? Você é então um gerente de projetos, no qual a sua empresa aplica a metodologia tradicional. O ciclo de vida utilizado é o cascata. E você vai primeiro levantar os pontos que não estão legais na sua empresa e depois pensar numa metodologia ágil que você poderia utilizar. A gente vai ao quadro para a gente analisar então primeiro, né, o que nós vamos fazer para depois as respostas em si. Primeiro, nós vamos levantar os pontos frágeis das metodologias, depois planejar a introdução de práticas do XP. Então, a metodologia ágil utilizada será o XP, já que a sua equipe é pequena, já que você tem, né, esse desenvolvimento de software, você acha interessante esse tipo de metodologia ao invés das demais. E adotar as práticas contínuas de aprimoramento. Mas primeiro vamos levantar os nossos pontos frágeis. Falta de comunicação com o cliente. Você vê o cliente só no fechamento de contrato e no levantamento de requisitos. Depois você só vê entregando o projeto completo e a reclamação dele depois porque não está conforme ele gostaria, tá bem? Então, isso é um ponto frágil da sua metodologia. O cliente não faz parte do processo, logo ele não conhece as funcionalidades. Como eu disse, geralmente a sua empresa entrega o produto 100% pronto. Isso é legal? Não. Tá? Isso deixa o nosso cliente muito distante e isso ele não fica a par das decisões. As etapas do processo devem ser integralmente concluídas, característica do cascata ou qualquer outra metodologia tradicional, tá bem? O que não é legal. Quais outros tipos de pontos frágeis a gente poderia relatar? Documentação excessiva, tá bem? A entrega somente no final. Poucos testes, porque a gente já está ali acabando o nosso tempo, né? E a gente tem que entregar. Geralmente estouro de cronograma e de custos, já que fica muito difícil prever tudo no começo. A gente acaba então tendo funcionalidades que são acabam fugindo do nosso do escopo e assim também do nosso custo. Então, tudo isso são pontos frágeis, tá bem? Quer dizer então que a metodologia tradicional é horrível? Não. Tá? A metodologia tradicional muitas vezes só não se encaixa de acordo com a sua empresa. Então, é bom também deixar bem claro isso, que essa empresa que a gente está estudando aqui na nossa situação problema, ela tem essas dificuldades. E olhando para esses pontos frágeis, fica claro que a gente precisava ali de uma metodologia um pouco mais atual, uma metodologia que preze pessoas, que prezem mudanças ao invés de processos. Tá bem? Mas a metodologia atual tem sim as suas características que podem ser utilizadas por algumas empresas, tá bem? É só a questão de adaptabilidade. Mas agora a gente vai entender então o que nós vamos implementar do XP, tá bem? A gente vai ao quadro. Primeira coisa que a gente vai fazer é deixar o cliente mais próximo do projeto. Fazer com que o cliente participe das reuniões, fazer com que o cliente saiba o que está acontecendo, entregar pequenas partes do código, pequenas versões ali do projeto, tá bem? Então, tudo isso é importante para começar a fazer as práticas do XP. Uma nova maneira de coletar e tratar requisitos, isso é importante também. Como que a gente poderia dizer que aquela empresa fazia a coleta de requisitos? Através de um questionário padrão para todos os tipos de projetos, tá bem? Um checklist, encontrando o cliente uma ou duas vezes, tá bem? Então isso acaba ali trazendo um pouco de resistência, né? Um pouco de não entendimento completo dos requisitos. Já quando eu trago o cliente para o projeto, ele vai participar de várias reuniões, ele sempre vai estar ali mostrando o que ele quer. Com as entregas das versões, ele vai poder falar, olha, esse requisito que eu especifiquei, eu acho que não era bem assim que eu queria. Então, ele vai estar sempre ali continuamente no projeto. E além né, trazer o cliente para perto, a gente não vai ter mais aquelas perguntas pré-determinadas, aquele checklist que é utilizado para todos os projetos. A gente vai pedir que o nosso cliente escreva a próprio punho os seus requisitos, que ele tenha então uma liberdade maior, sem muitos termos técnicos, para que ele consiga realmente expressar o que ele está desejando, tá bem? Mas vamos voltar ao quadro então, para a gente finalizar essa parte. Outras práticas, código coletivo.
Então, a programação em pares, o stand-up meeting, que são aquelas reuniões de pés bem rapidinhas, e a gente pode utilizar também, e o uso de metáforas. O que são as metáforas, né? As metáforas dentro do XP, ela vem com aquela característica de falar com o seu cliente de uma forma mais simplista, tá bem? Como assim? Pense comigo, o seu cliente não sabe nada de programação, não entende nada da parte de tecnologia. E você chega para ele que você vai implementar um banco de dados MySQL, ele não vai entender. É mais fácil explicar para ele que um banco de dados é como se fosse uma planilha de Excel, onde você vai colocando ali as informações das pessoas. Esse é um tipo de metáfora que o XP utilizaria, tá bem? Entre outras. Então, deixar mais fácil para o cliente entender o que você vai implementar, para ver se é aquilo mesmo que ele quer, tá bem? E por último, a gente vai finalizar aqui. Quais são as práticas contínuas de aprimoramento? Primeiro, sempre acolher percepções e sugestões das equipes e também o treinamento de novos desenvolvedores que venham a ingressar. Isso é importante porque quando a gente fala de metodologia ágil, parece que é algo um pouco sem restrição, que é fácil ali de se adaptar. Mas não é. Principalmente para algumas práticas é importante o treinamento. E isso, obviamente, vai fazer com que o XP seja colocado em prática na empresa. Eu vou para um momento rápido de dúvidas, então se você tiver a tua dúvida, mande que daqui a pouco eu volto para a gente continuar a nossa aula. Voltamos então. Tivemos uma dúvida muito interessante, por sinal, do pessoal lá de Palmas, de Tocantins. Perguntaram aonde que o Kanban se encaixa. O Kanban, sim, é uma metodologia ágil e a gente vai falar dele mais adiante, tá bem? Mas só adiantando um pouquinho, o Kanban, ele é também uma forma de visualização das tarefas, que é essa premissa da metodologia ágil. Mas a gente vai falar dela mais adiante, tá? Mas muito obrigada pela participação, muito pertinente. Mas aguenta um pouquinho aí, se ficar alguma dúvida, mande na interação final da nossa aula que eu respondo. Mas eu já vou falar de Kanban para você. Mas agora a gente vai falar então da metodologia ágil mais utilizada, o Scrum. O Scrum, então, é a metodologia ágil mais utilizada, tá? E por que ela é mais utilizada? Porque ela não se define somente no desenvolvimento. Ela pode ser utilizada em outras empresas, também em outros setores. Por isso que ela acaba sendo a mais difundida no mercado de trabalho. A gente vai entender, então, mais sobre o Kanban, mais sobre o Scrum agora no quadro.
Como eu já disse, ela é a metodologia ágil mais usada atualmente. Por quê? Porque ela não aplica-se somente ao desenvolvimento de softwares, mas também a qualquer ambiente de trabalho. Então, se o teu ambiente de trabalho necessita ali de uma gestão de projetos, de uma gestão cíclica, o Scrum pode ser uma boa para ser aplicado, tá bem? Ele é um framework utilizado na gestão de projetos e principalmente no desenvolvimento ágil de software. Falando mais sobre o Scrum, nós temos aonde nós podemos aplicar. Primeiro, no desenvolvimento complexos, em que os requisitos mudam rapidamente. Perceba que, basicamente, todas as metodologias ágeis, a gente trata dessa mudança constante de requisitos, tá? Mesmo as que eu não falei dessa característica, pode ter certeza que elas abrangem esse tipo de característica, tá bem? Gerenciar e controlar desenvolvimento de trabalho, isso é uma das importantes pontos do Scrum. Por quê? Porque ele controla o desenvolvimento de trabalho através de ciclos, tá bem? Então, nós vamos ver ao decorrer dessa aula que o Scrum, nos principais pontos dele, são esses ciclos de trabalho. E com isso a gente consegue controlar muito bem, porque a gente tem tempos definidos para os mesmos. Torna a equipe autogerenciável. O que é ser autogerenciável? É, então, não depender de nenhuma voz de comando para executar suas funções e cumprir suas obrigações. Quer dizer que eu posso ter uma equipe autogerenciável e não precisar de ninguém ali no comando? Não, ela só não é totalmente dependente, mas é importante nós termos alguns papéis ali que vão ajudar, auxiliar, no caso, né, esses tipos de equipes. Implementar o conceito interativo e incremental no desenvolvimento de software ou produtos. Então, perceba que eu vou, através de incrementos, né, e de iteração, aumentando o meu produto, o meu projeto, e assim conseguir no final um bom produto, um produto no qual o meu cliente está a par, porque ele já viu esses pedacinhos sendo implementados. Identificar causas de problemas e remover impedimentos também é um lugar onde nós podemos aplicar o Scrum. Bem? Então perceba que o Scrum ele é um pouco mais abrangente do que os demais que a gente já viu, né? Os outros eram mais para software, tinha ali umas características mais rígidas. O Scrum não, ele é bem abrangente, então ele consegue abranger diversas áreas. Mas, obviamente, a gente vai focar no desenvolvimento de TI, tá bem? No desenvolvimento de projetos de software. E o que a gente vai analisar agora? A gente vai analisar os fundamentos do Scrum. Então, a gente vai ver quais são os seus 4 fundamentos e como que eles compõem ali essa metodologia. Por isso, a gente vai ao quadro. Aqui, então, os fundamentos do Scrum nós podemos falar que são os papéis, os artefatos, as cerimônias e também a atitude. Começando pelos papéis. Estranho, né? Papel, a gente às vezes não relaciona ao seu sinônimo, que no caso é a equipe. O Scrum, nós vamos ver daqui a pouco, que ele tem uma equipe muito bem definida. Então, ele divide muito bem os papéis dos seus colaboradores para que tenha, assim, tarefas bem definidas a cada um deles, eles consigam executá-las. Os artefatos. Os artefatos nada mais são do que os elementos que auxiliam no desenvolvimento do produto. Então, já adiantando, né, o produto backlog, o backlog da sprint e assim por diante. Os artefatos são aqueles elementos que nós utilizamos para a implementação. Então, basicamente, é a nossa lista de requisitos e assim por diante. Nós temos algumas cerimônias no Scrum que são muito importantes, como algumas reuniões em alguns determinados elementos, tá bem? Em determinados pontos do nosso ciclo e assim por diante. E por último, atitude, que no caso, pois sem ela, né, a gente não consegue evoluir e a gente tende a fracasso. Então, a atitude para conseguir botar tudo que os seus papéis exercem com seus artefatos e praticar as suas cerimônias. Assim, a gente tem um Scrum bem feito. E algumas características dessa metodologia ágil. Primeira, a gestão e planejamento de software, tá? A gente consegue, então, colocar o Scrum para esses tipos de projetos. Reuniões regulares, o stand-up meeting, que são aquelas reuniões em pés. Os projetos são divididos em ciclos. Essa é a principal característica do Scrum. A entrega incremental, o envolvimento do cliente.
Eu vou falar com você um pouco sobre as stand-up meetings, porque é um ponto bem importante da Scrum, né? E não somente delas, as outras metodologias também podem abranger esse tipo de cerimônia. O que é esse tipo de reunião em pé? É uma reunião que é feita todos os dias, no qual os envolvidos ali naquele ciclo contam o que eles realizaram no dia anterior e quais foram suas dificuldades. Por que isso é interessante? Porque, no caso, toda a equipe fica sabendo o que está sendo desenvolvido, a que pé está esse desenvolvimento e também quais foram as dificuldades, e assim muitas vezes trocar figurinhas para que isso seja feito de forma mais fácil. Tá bem? Então, essa reunião ela é bem interessante. E por que ela é feita em pé? Porque geralmente quando a gente senta, a gente pergunta sobre o clima, a gente fala do filho, a gente tende a dispersar. Quando a gente senta, quando a gente fica de pé, a reunião é mais rápida. E esse é o intuito mesmo, uma reunião de no máximo 15 minutos. Um dos fundamentos do Scrum é os seus papéis. Eu vou apresentar os 3 principais deles, tá bem? A gente vai ao quadro. Qual é a equipe de trabalho? Primeiro, o Scrum Master, ele trata de um facilitador do projeto. O Scrum Master ele vai estar ali com a equipe de desenvolvimento, tá bem? E ele vai, então, tentar ali evitar que a equipe assuma tarefas além da sua capacidade. Então, ele é um facilitador do projeto. Já o Product Owner, ele é a pessoa responsável pelo projeto propriamente dita. Ele tem a missão de indicar os requisitos mais importantes a serem tratados nas sprints. Só adiantando, as sprints são os nossos ciclos, tá bem? E o Scrum Team, ou time de desenvolvimento, é a equipe de desenvolvimento propriamente dita, tá? Que geralmente é composto de 6 a 10 pessoas. Muito importante, se você quer implementar o Scrum na sua empresa, esses 3 papéis são fundamentais. A gente vai continuar com o Scrum, então, o que nós vimos até agora, suas principais características, os seus fundamentos e também, no caso, a equipe de trabalho, tá? Agora a gente vai entender quais são as etapas do ciclo de vida do Scrum. Então, o que a gente coloca em prática? A gente vai ao quadro para entender essas etapas. No caso aqui nós temos o primeiro artefato, né? Criado, que é o produto backlog, no qual se trata da lista que contém todas as funcionalidades desejadas pelo produto. É interessante dizer que essa lista ela não precisa estar completa, 100% completa no início, tá bem? Mas ela deve ter ali os requisitos mais importantes listados. E o que é Sprint Backlog? É a lista de tarefa que a equipe deverá executar naquela sprint. A Sprint Backlog, ela deriva, tá bem? Então, ela vai derivar da Product Backlog. A Product Backlog é a nossa lista completa. Então, todos os nossos requisitos devem estar aqui. Já a Sprint Backlog não, é só o que eu vou executar na minha sprint. E o que é a minha sprint, propriamente dita? Ela divide o processo efetivo, a construção de software, em ciclos regulares, tá? Que variam de 2 a 4 semanas. O nosso livro-texto, ele diz que essa sprint pode demorar até 6 semanas, tá? Eu me baseei no Pressman, que é uma boa fonte, e ele diz 4, mas não está errado. A empresa pode até adaptar essa sprint para 3 semanas, 2 semanas, tá? Então, isso é adaptável. Só estou comentando porque às vezes você vai ler o seu livro-texto e ele vai estar 6 semanas. Não é nem a professora nem o livro que está errado, tá? É só uma fonte diferente de informação. Então, o que nós temos aqui? Os artefatos, tá bem? Então, os artefatos, eles são compostos pela lista de todos os requisitos, por uma lista menor que deriva dessa listona, no qual é a que eu vou implementar no meu ciclo, tá bem? Mas, para exemplificar isso, eu trouxe uma imagem que apresenta bem como que essas coisas funcionam. Vamos ao quadro. Aqui, então, eu tenho todos esses artefatos, né, sendo listados. Então, perceba que eu tenho o meu backlog do produto, meu produto backlog, que é a minha lista bem grande, né, com todos, vou até colocar aqui, ó, todos os meus requisitos. Lembrando que ela pode ser complementada, tá? Mas, basicamente, ela deve ter ali o bruto, tá? O mais importante. Dela vai derivar a minha backlog da sprint, que é uma lista menor. Essa lista, ela deve ser muito bem pensada. Por quê? Porque é ela que vai ser executada no meu ciclo de 2 a 4 semanas,
tá bem? E quem que monta a backlog da sprint? No caso, o Product Owner, tá? É ele que vai montar tanto o backlog do produto quanto o backlog da sprint. Porque é ele que vai determinar quais atividades eu vou conseguir realizar nesse ciclo. E olha, nas minhas 2 a 4 semanas, eu tenho ali que realizar 24 horas, né, a cada 24 horas, uma reunião diária, que são as minhas stand-up meetings, tá? Então, aqui todos os dias, durante a minha sprint, eu vou fazer essas reuniões. E ao final, eu vou ter um produto, né, uma parte do meu projeto no qual eu vou fazer o incremento do mesmo. Só para que fique claro, dentro de uma sprint, eu não posso ter alterações, tá bem? Então, alterações não devem acontecer nas sprints. Elas podem acontecer no backlog do produto, tá bem? Mas quando entrou no ciclo de 2 a 4 semanas, aqui nós não temos nenhum tipo de alteração. Isso não pode ocorrer, ok? Então, isso é importante que fique bem determinado e por isso que elas devem ser muito bem pensadas. E para ajudar, né, nessa questão de pensar, nós temos alguns tipos de cerimônias, né? Lembra? Um dos fatores do Scrum eram as cerimônias. Uma delas, o planejamento da sprint. Ela tem a duração máxima, geralmente, de 8 horas e todos devem participar. Então, o Product Owner, o Scrum Master, o time de desenvolvimento, tá bem? E neste caso, o Product Owner ele vai projetar e elaborar a lista de prioridades. Então, o que vai ser feito naquela sprint, tá bem? Então, essa é uma cerimônia muito importante. Nós temos as reuniões diárias, que eu já comentei com você, que podem ser as reuniões de 15 minutos, tá? E quem que participa da reunião diária? Somente o Scrum Master com a equipe, tá bem? Então, eles vão falar o que eles fizeram, o que eles vão fazer, quais são as dificuldades, tá bem? Lembrando que elas podem ser de pé. A revisão da sprint, ela vai, então, reunir toda a equipe, tá? E vai mostrar o que foi feito, qual foi a entrega do produto, e no caso ela deve durar no máximo 4 horas. E por último, a retrospectiva da sprint, nós temos o que houve de bom e o que pode ser melhorado, tá bem? No caso, todos participam e ela pode demorar 3 horas. Olha quantas cerimônias o Scrum tem, tá bem? Então, eu mostrei 4, mas ele pode ter até mais, no qual uma para ver, né, o que vai ser feito naquele ciclo, outra para falar sobre o dia a dia, outras para ver tipo, se aquele incremento foi feito da forma correta, quais foram as dificuldades, e tudo isso vai gerando o quê? Vai gerando principalmente uma comunicação muito forte entre a equipe e assim fica mais fácil para os demais projetos. Tá bem? Então, olha que interessante essa questão aqui de quantas reuniões, né, que boa parte da equipe sempre participa, e eles conseguem, então, sempre saber o que está acontecendo e também criar um certo tipo ali de conduta, tá bem? E a gente vai ver alguns artefatos que a gente pode utilizar, né, para melhorar o nosso Scrum. No caso, a gente vai ao quadro, pois eu trouxe 2. Eu relatei aqui o Kanban, tá bem? Que é o quadro de trabalho no qual a gente organiza as atividades da backlog da sprint. Então, perceba que o Kanban foi até a pergunta que nós tivemos anteriormente. O Kanban é sim uma metodologia ágil que se baseia nesse quadro de trabalho. E perceba que eu posso unir os dois para, então, ter uma organização das minhas atividades do meu ciclo. Então, o que eu estou fazendo, o que devo fazer, né? O que eu estou fazendo em progresso, o que já foi feito, o que já foi testado e assim por diante. E é legal que esse quadro de trabalho, o que ele faz? Ele utiliza alguns post-its que eu vou trocando de lugar. Então, eu tenho que fazer isso, quando ele estiver em progresso, ele vem para cá e assim por diante. É uma forma muito visual da gente ver o andamento do nosso trabalho, né? Do nosso ciclo, neste caso, e assim conseguir estimar se ele está em conformidade com o que foi planejado. E também o poker do planejamento. Esse é bem legal porque ele é uma dinâmica no qual a gente possui algumas cartas do tipo numéricas, tá bem? E com essas cartas a gente consegue ali, a equipe junto numa dinâmica bem interessante, consegue mais ou menos prever quanto tempo demoraria para implementar aquela funcionalidade. Então, ali num jogo, né, as pessoas vão escolhendo as suas cartas, vão deixando
virada sobre a mesa e depois cada uma vai mostrando ali quanto tempo ela presume que aquela funcionalidade vai durar. Se ele não souber, ele tem a carta de interrogação, dizendo que ele não faz ideia de quanto aquilo vai durar, e ele também pode pedir uma pausa, que é a carta do cafezinho, no qual ele fala assim, vamos tomar um café, depois a gente volta para pensar melhor. Então esses são alguns artefatos também utilizados pelo Scrum para ajudar no planejamento, seja do ciclo, ou também, no caso, para a gente visualizar melhor o andamento ali das tarefas. A gente já falou bastante de metodologias ágeis, agora a gente vai falar de algumas abordagens inovadoras, tá bem? A metodologia ágil é muito para a gente fazer o projeto como um todo, né? Pensar ali no projeto de software. Já as metodologias, já essas abordagens inovadoras, ela vem com o intuito de nos ajudar a ter uma criatividade melhor para fazer o nosso trabalho um pouco mais fácil, tá bem? A primeira abordagem que nós vamos ver é o Design Thinking. O design, ele busca o quê? Criar, né, ou até remodelar um produto. Então, partindo de algo novo, algo criativo. Design Thinking vem nessa pegada, essa questão do mindset. Tá bem? Mas a gente vai ver as suas características agora no quadro. Então, o Design Thinking, ele é centrado no ser humano, tá bem? Ele é um processo, então, de aprendizagem interativo. Ele é provedor de fases divergentes e convergentes e é uma abordagem que permite uma prototipagem rápida. Isso é uma das características que mais representam para o projeto de software, essa prototipagem rápida. Então, o Design Thinking, ele não é uma metodologia, ele é como se fosse uma nova forma de pensar, um modelo mental. Sabe aquela palavra mindset? Se encaixa muito bem aqui. E quais são os benefícios da gente utilizar o Design Thinking? Primeiro, que ele é um ótimo custo-benefício, ele não tem valores muito altos para serem implementados, ele proporciona respostas, já que a gente tem que ser criativo, né? Ele incentiva a criatividade e estimula a empatia. Essa questão de estimular a empatia está muito relacionado com você colocar-se no lugar do cliente. Sabe quando você está pensando numa funcionalidade de um software, você pensa assim, vou fazer por esse caminho que é mais fácil, é pior para o meu cliente, mas é mais fácil para mim? Nessa questão, você se colocaria no lugar do cliente. Olha, colocar dessa forma é mais difícil para mim, mas seria melhor para o meu cliente. Meu cliente estaria mais satisfeito. Então, essa é a questão da empatia. E o Design Thinking, ele traz a parte da criatividade muito aflorada. Muitas vezes a gente tende a se subestimar, não é mesmo? Achando que a parte do pessoal de TI, da parte de exatas, não é criativo. E não é bem assim. Olha quanta criatividade a gente tem para criar, né, projetos de software. Então, o Design Thinking só vem tentar aflorar isso com algumas etapas, tá bem? E a gente vai conhecer essas etapas agora no quadro. No caso, a primeira etapa, que é chamada de observação ou também a parte de imersão, tá? O nosso livro traz imersão como denominação. Ela busca o quê? Ela busca aquele momento inicial de compreender de forma clara o problema a ser resolvido. Para essa etapa, nós podemos ter pesquisa exploratória, entrevista também. Então, essa é a primeira etapa do Design Thinking. Depois, a segunda etapa, ela pode ser a análise e síntese, que ela ocorre, então, durante todo o ciclo de vida. Então, essa etapa aqui, a análise e síntese, né? No caso, ela vai ocorrer em todo o ciclo de vida. E ela busca retratar novas soluções e melhorias. O que nós podemos utilizar aqui como alguns artefatos? Cartões de insights, diagramas de afinidades, mapas conceituais, tá? Aqueles mapas no qual a gente vai colocando as palavras que a gente acha mais importante, tá bem? Então, é uma parte que nos ajuda a ter uma solução de problemas. Já a ideação, também conhecida como brainstorms, ele expõe as ideias. Então, nós vamos ter uma perspectiva sobre o projeto. No caso, algumas ferramentas que nós podemos utilizar é os workshops de cocriação e também cardápio de ideias, no qual nós listamos todas as ideias das equipes, assim fica mais fácil escolher a mais ideal. E no caso, por último, a prototipação, que busca representação visual de todos os conceitos vistos nas etapas anteriores, tá bem? Storyboards, ferramentas para a criação de telas. E essa eu acredito que é a etapa mais interessante para a gente.
tá bem? Não, óbvio que as outras também são, né? Porque as outras vão vindo as ideias, mas a prototipação muitas vezes ajuda o nosso cliente a ter uma visualização, tá bem? Do que está sendo feito, do que está sendo pensado. E isso já é uma ótima ferramenta para ser utilizada. Eu trouxe a junção do Scrum com o Design Thinking e a gente tem então uma nova metodologia e é isso que a gente vai ver no quadro. Então, quando eu junto o Scrum com o Design Thinking, eu tenho o foco no cliente, uma equipe multidisciplinar, interatividade entre sprints, tá bem? Interatividade, etapas específicas, né? Criatividade, e com isso é criado uma nova metodologia, tá? Que é a Design Sprint, no qual nós temos o foco no cliente, a equipe multidisciplinar, a interatividade, estruturas bem definidas, duração de 5 dias e etapas específicas para teste, tá bem? O que é essa duração de 5 dias, né? Esse Design Sprint, ele busca sair um pouco dessa duração do Scrum de 4 semanas e tentar resolver em 5 dias, tá? Mas é óbvio que os problemas são menores. Mas aqui uma junção nessas duas metodologias. E além do Design Thinking, nós podemos utilizar um artefato denominado protótipo de alta fidelidade, que é o MVP, que é o produto viável mínimo, tá bem? O que é isso? Nada mais é do que um protótipo com funcionalidades básicas que permite analisar se ele cumpre o seu propósito. É importante dizer que nós temos um conjunto mínimo de funcionalidades. No entanto, ele não pode ser superficial ou parecer estar inacabado. Tá bem? Isso é importante. E o MVP ajuda, então, a fazer processos internos de formas mais rápidas e eficazes. No caso do MVP, nós buscamos o quê? Nós buscamos fazer um protótipo com as funcionalidades mais importantes, tá? Aquele mínimo, para conseguir ver se a gente está no caminho certo. Um passo importante, né, que pode ocorrer com o MVP é a pivotagem, que nada mais é do que uma grande mudança. Você criou ali o seu protótipo mínimo e viu que ali precisa de uma mudança muito brusca. Isso é chamado pivotagem, essa grande mudança. Vamos para a nossa segunda resolução da nossa situação problema 2, que é o Kanban. O Kanban, ele é uma metodologia ágil, tá bem? Diferente das demais, ele é uma metodologia ágil criada muito antes, tá? Ele é baseado na cultura japonesa e, no caso, ele tenta apresentar ali a sequência das nossas atividades, tá bem? Então, eu vou mostrar alguns tipos de Kanbans para vocês, mas Kanban, ele é tanto a metodologia ágil que usa esse quadro como visualização das tarefas. Tanto que eu posso utilizar esse quadro, somente essa visualização, em outras metodologias, como já foi apresentado. Mas a gente vai ao quadro, então, entender um pouco sobre essa metodologia. Então, ele tem o foco, o Kanban, ele tem o foco absoluto na finalização da tarefa. Até o lema dessa metodologia é que ele diz que para de começar e começa a terminar, tá bem? O que eu posso ter? Quais pontos eu posso abordar? Ideias, análise de viabilidade, selecionado, desenvolvimento, testes, finalizados e assim por diante. Perceba aqui como que é o Kanban. Eu peguei esses pontos aqui, e traduzi para este quadro. Cada quadro, então, eu tenho uma raia, no qual eu vou colocando as minhas tarefas, ou, no caso, o que está proposto naquela raia subsequente. Então, ideias, eu coloquei as minhas ideias aqui. Análise de viabilidade, selecionado, desenvolvimento, testes e finalizado. Esse é o método mais tradicional do Kanban, tá bem? Mas existem algumas formas de utilizar. No caso, nós podemos fazer um Kanban com pontos de comprometimentos. Então, esses pontos de comprometimento ou ponto de entrega nos apresentam que quando eu colocar um post-it aqui, uma tarefa, e ela for para a próxima etapa, eu tenho que entregar ou fazer algum tipo de tarefa relacionada, tá bem? Então, eu posso utilizar o Kanban também com essas características. Além disso, se minha empresa aplica diversos tipos de projetos, eu posso ter Kanbans com raias, tá bem? E assim, eu consigo ter a noção do que está sendo feito em cada projeto, tá? Novamente, eu posso colocar o que eu quiser aqui nas minhas raias e assim alterando os meus post-its. E por último,
último Kanban que eu vou apresentar para vocês é a questão da etapa de espera. Então, eu posso, dentro das minhas raias, ter a seleção do que está sendo realizado, né? E do que já foi feito, do que já está pronto. E assim também é uma forma de trabalho. Qual desses está correto, né? Qual Kanban é o mais adequado? Que encaixa na sua empresa. Eu trouxe para você um Kanban feito no Trello, tá bem? O Trello é uma ferramenta, tem a parte paga, mas também tem a sua versão gratuita, no qual a gente consegue criar ali uma gestão de projetos, tá bem? Eu trouxe o Trello, até existem ferramentas específicas para Kanban, porque eu queria que você tivesse uma visualização dessa ferramenta, que pode ser tanto utilizado para o propósito que eu trouxe nessa SP, que é ali mostrar as etapas do meu desenvolvimento, né, no Kanban, ou também uma gestão de projetos comum. Eu vou com você ao meu computador para a gente apresentar. Olha, esse é o meu Kanban aqui, tá? Acho que tá cortando um pouquinho para vocês. Opa! Espera só um pouquinho que saiu aqui, ó. Tá? Mas a ferramenta é muito simples de utilizar, não tem muito segredo. E o que eu coloquei? Eu coloquei bem parecido com o que a gente viu ali no nosso quadro. Oh, desculpa, perdão, é que eu tô com... Tentei dar um zoom aqui, ele saiu. Ó, então eu tenho as minhas ideias, tá bem? Então, nas minhas ideias tem a parte de interface, será que eu crio um app desse programa? Coloco mais interatividade. Aí eu tenho a minha raia de a fazer. Então, implementar a função alterar cadastro. Uma característica interessante do nosso Kanban aqui, né, do Trello, sendo utilizado para o Kanban, é que eu posso colocar datas, tá vendo? Então aqui eu posso fazer até 18 de agosto. Aqui, fazer a curadoria das listas de requisitos com o cliente é até 9, então eu já terminei. Já acabou meu prazo, eu estou atrasada, então perceba que o Kanban nos dá essa facilidade aqui. Perceba aqui que eu tenho que criar um protótipo de tela, alterar cadastro. Então, o time de design, tá? Selecionado, elaborar casos de uso, contratar fornecedores. Então, é bem legal o Trello porque a gente consegue fazer essas raias. A gente pode até criar raias aqui embaixo também. E assim, a gente consegue adaptar essa ferramenta que é bem interessante. Você pode adicionar, tá? Mas eu vou até colocar aqui, ó, adicionar um cartão. Testar unidade, tá vendo? Então eu nem coloquei, mas eu poderia alterar, ó. Abrir cartão, colocar etiqueta, tipo, colocar socorro, né? Não estou conseguindo, preciso de ajuda. Então, é bem legal porque você divide com a equipe e você tem noção do andamento, tá bem? Então, concluído, poderia colocar outra raia, tá? Aqui, por exemplo, cliente. Tá? E assim, ó, criei outra raia, aqui eu vou colocando cartões. Então, o Trello é uma sugestão bem interessante para você utilizá-lo Kanban, tá? Se você quiser até, já te dou uma dica, caso você queira utilizar o Trello para organizar os seus estudos, é bem legal, né? Tem prova tal dia, fazer uma raia para cada disciplina, bem interessante. Vai ajudar com certeza na sua organização. Mas eu trouxe ele aqui com o intuito do Kanban para você ver que existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar que são gratuitas, que você pode ali dividir com outras pessoas e serem utilizadas para essa finalidade, tá bem? Aqui então a gente finaliza a nossa SP2. Eu trouxe uma pergunta para você. Nós podemos utilizar duas metodologias ágeis em um projeto? Apesar de eu já ter respondido, né, com a questão do Kanban, eu quero que você pense nela. Se você quiser mandar sua dúvida, sua sugestão, fique à vontade. E, obviamente, se você quer responder essa pergunta, mande que eu leio aqui com você, tá bem? Vou dar 1 minuto para você pensar e mandar sua resposta e daqui a pouco eu volto para a gente finalizar a aula.
Voltamos então. Antes de responder a pergunta, eu vou responder uma dúvida que veio pelo chat, tá? É do pessoal de Valparaíso. A pergunta é a seguinte: qual é a melhor forma de mensurar a melhor metodologia para determinado projeto? É uma pergunta muito boa, tá? Por quê? Porque como que eu vou encontrar a melhor metodologia para determinado projeto? Ao meu ver, a empresa deve adotar uma metodologia meio que única, né? Até respondendo já a pergunta, a gente pode ali colocar algumas metodologias juntas e criar uma híbrida. Mas o que acontece? Não é interessante a empresa fazer XP em uma, daí no projeto 2 ela faz o Scrum, depois ela vai para o Crystal Clear. É legal ela ter uma metodologia para a empresa. Tá? E quem que vai determinar isso? A realidade da mesma. Então, se a equipe é pequena, é interessante usar muitas vezes o XP, muitas vezes o Scrum ali agregado, tá? O ASD já não é tão interessante. O ASD é uma metodologia para grandes empresas e principalmente aquelas que têm complexidade nas suas realizações. Bem? Então, o que vai determinar a metodologia é a empresa. Por isso que eu trouxe essa pergunta, né? Gostaria de pôr ela no quadro novamente. Se a gente pode utilizar duas metodologias ágeis em um projeto? Sim, nós podemos. A metodologia ágil ela é muito flexível. Então, eu posso usar o desenvolvimento do XP, tá bem? Com a gestão de projetos do Scrum. Então, eu posso fazer a programação em pares, fazer a parte de teste de aceitação, a parte de história do cliente, do XP, juntamente com os ciclos, com as sprints do nosso Scrum, tá bem? Então, eu posso unir. Deixa eu ver que eu acho que tem uma consideração aqui. O pessoal de Taboão da Serra respondendo, dizendo que sim, usaram como exemplo o Scrum e o Kanban, como foi dito anteriormente. E sim, pode ser um de desenvolvimento e a outra do planejamento. Perfeito, tá? Que é o pessoal de Suzano. Gente, hoje teve muita interação, eu tô bem feliz. Obrigado mesmo, acredito que vocês gostaram da matéria, que é uma matéria muito interessante. E eu vou te dizer uma coisa. Metodologias ágeis vieram para ficar. Tá? A metodologia tradicional, ela é pesada, ela é uma metodologia ali que depende de processos muito rígidos. E a gente sabe que a criação de software é algo flexível, né? Eu posso mudar um requisito agora. Vai me dar trabalho? Vai, mas eu consigo implementar, tá bem? Muito obrigada pela participação de todo mundo e vamos então recapitular a nossa aula. Vamos então ao quadro, só para a gente ver todos os pontos. Olha, a gente viu muita coisa hoje, né? A gente começou então com a parte de manifesto ágil, que foi toda a questão daqueles 12 pontos importantes. Mas a gente pode resumir aqueles 12 pontos em mais centrados em pessoas e menos em processos, menos documentação, mais pessoas e menos ferramentas, não é mesmo? Então, tudo isso faz parte do processo ágil. E todas essas metodologias ágeis cumprem em termos o que foi dito no Manifesto Ágil. O XP, ele é voltado para a parte de desenvolvimento, geralmente com equipes pequenas, tá? E ele tem características muito peculiares, como, por exemplo, a parte de programação em pares, tá? E a sua equipe de trabalho. O FDD, voltado principalmente para projetos orientados a objetos. O Crystal Clear, ele pode ser implementado ali em pequenas equipes, né? Lembrando que o Crystal é uma família e a equipe vai crescendo de acordo com a família que você escolhe. O ASD voltado principalmente para aqueles projetos complexos que tem bastante risco. Lembra que ele busca então implementar primeiro aqueles requisitos mais perigosos, né, que apresentam riscos, para então depois ir acrescentando as funcionalidades mais simples. O Lean é aquele da Toyota, ele busca então enxugar, né? Ele busca tirar a burocracia para que a gente consiga um melhor produto e mais barato no final. O Scrum, a metodologia mais utilizada, sempre lembrar das sprints, que são os nossos ciclos, tá bem? A característica mais importante. O Design Thinking e o MVP são abordagens inovadoras. O Design Thinking vem com aquela pegada da gente conseguir o quê? Conseguir ali uma criatividade maior, fazendo protótipos para atender melhor o nosso cliente. E o MVP é um mínimo produto viável, né, no qual a gente utiliza então as funcionalidades mais básicas para analisar se o projeto está em andamento. Se não tiver, a gente realiza a pivotagem e faz grandes mudanças nesse MVP.
tá bem? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha aproveitado. Na aula que vem a gente vai falar sobre riscos, que é importantíssimo, tá? A gente tem, então, riscos em todos os projetos e a gente vai entender como identificá-los e como tentar, obviamente, mitigá-los. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima e um grande abraço!